Anatomia desenhada. É uma alegria estar com você por aqui. É muito bom saber que você está acompanhando essa playlist que está oferecendo componentes para a gente revisar sobre anatomia, em especial anatomia músculo-esquelética. E nessa aula nós vamos enfatizar os músculos mediais da coxa. Eu espero que você fique até o final, porque a gente vai falar sobre todos os músculos dessa região, incluindo a sua origem, a sua inserção, a inervação, a ação muscular, e eu ainda vou fazer uma correlação clínica com uma condição que afeta essa região e que é muito frequente em atletas. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Não importa se você é fisioterapeuta, se você é profissional de educação física, se você é graduando, né? Independente do estágio em que você se encontra aí nessa caminhada, sempre a gente vai ter anatomia como nossa amiga, como nossa parceira de todas as horas, não é mesmo? Principalmente se você prescreve exercícios. Então não tem como prescrever um alongamento, um fortalecimento sem conhecer aquela musculatura, sem conhecer a ação daqueles músculos que cruzam aquela articulação. Pensando nisso, eu criei essa playlist aqui para ajudar você e hoje então nós vamos falar sobre os músculos mediais da coxa. Se a gente pudesse definir ou resumir a ação muscular dessa região, sem dúvida seria a adução de quadril. Nós temos outras ações envolvidas aqui também, como flexão de quadril, rotação medial e até flexão de joelho, mas sem dúvida a ação muscular mais potente que a gente tem nessa região medial da coxa é a adução de quadril. Nós temos músculos que cruzam tanto a articulação do quadril como também do joelho, com ações nesses dois segmentos. Então, nós vamos falar aqui de origem, inserção, inervação, ação muscular e a correlação clínica com uma condição que afeta essa região e é muito comum em atletas. Nessa imagem que eu divido aqui com vocês, nós temos a região anterior da coxa e nela a gente consegue visualizar os músculos da região medial, que são 6, e na imagem da direita, nós também observamos a vista anterior, porém numa dissecção profunda. Vamos começar os nossos trabalhos então. Eu já vou falar agora sobre o primeiro músculo dessa região, que é o músculo pectíneo. Então vamos lá. Pectíneo eu vou deixar em azulzinho. E é esse músculo aqui, que está bem na região proximal do quadril. O pectíneo que tem a origem no ramo superior do púbis, como a gente pode ver aqui. E onde será que ele vai se inserir? Olha só, aqui a gente já tem uma pista, né? Ele se insere lá na linha pectínea do fêmur. Ele fica ali inserido abaixo do trocânter menor. E mais um pedacinho dele aqui nessa outra imagem. Ele está seccionado na imagem da direita, para a gente poder ver os músculos que estão abaixo dele. Eu vou pintar aqui também. Certo. Músculo pectíneo é inervado pelo nervo femoral L2, L4 e qual será a ação muscular dele? A ação principal é, de fato, a adução do quadril, mas o pectíneo também ajuda na flexão do quadril e oferece um auxílio para a execução da rotação medial do quadril. Então, adução e flexão e um auxílio na rotação medial. E o segundo músculo que nós vamos estudar aqui nessa aula é o músculo adutor longo. Eu vou fazer de laranja o adutor longo, para ele se diferenciar aqui do pectíneo. E olha só, percebam que a origem dele é bem próxima, né? Ele também ele tá ali na linha áspera do fêmur, se inserindo. E ele se origina no corpo do púbis. Então, a origem dele é bem próxima à origem do músculo
pectíneo. Tentar fazer bem bonitinho aqui, para ficar gravado uma imagem bem legal para vocês. E olha só o tamanhão dele, né? O adutor longo. Aqui a gente tem um pedacinho também do adutor longo, seccionado também, assim como o músculo pectíneo. Então, o número 2 é o músculo adutor longo, que tem origem ali no corpo do púbis, abaixo da crista púbica, e vai se inserir lá na linha áspera do fêmur, especificamente no seu terço medial, como a gente pode ter uma ideia aqui nessa imagem. Ele é inervado pelo nervo obturatório L2, L4 e adivinha a ação muscular dele, né, do adutor longo? Ele faz a adução de quadril, mas também a rotação medial do quadril. E qual será esse músculo aqui, o terceiro, que tem uma localização bem medial, hein? Alguém arrisca dizer? O terceiro é o músculo grácil. Eu vou colocar de roxinho aqui o grácil para vocês. Ele é mais fininho aqui e fica nessa porção mais medial. E ele vai descendo. Na figura da direita, apesar dele não estar sinalizado, mas ele também aparece seccionado. Ele está aqui sem um número, mas eu vou colocar para que todo mundo se lembre que aqui também é uma porçãozinha, né, do grácil, para a gente lembrar da sua localização, do seu contexto anatômico. Ele tem origem aqui no ramo inferior do púbis e também no seu corpo. Aqui no final, também mais um pedacinho do músculo grácil. E aí, olha só, vamos aproveitar aqui para ver onde ele se insere. Ele se insere na tíbia. Olha só, gente, na tíbia, na sua face medial e na sua parte superior. Arrumar a imagem aqui para a gente olhar melhor. E aqui, opa, ficou legal assim, beleza. E ainda falando sobre o grácil, ele é inervado pelo nervo obturatório. E aí também eu gostaria que vocês observassem que nós temos vários músculos da região medial que são inervados pelo nervo obturatório. Essa é praticamente uma constante aqui nessa região. E a ação muscular do grácil, qual será? A adução do quadril, mas também flexão do joelho e um pequeno auxílio na rotação medial. Eu quero chamar a atenção aqui que eu não estou falando de flexão de quadril, eu estou falando de flexão de joelho. Olha só, o grácil atua, né, tem a sua porcentagem ali pequena de contribuição, mas contribui para a flexão do joelho. Então ele faz adução de quadril, flexão de joelho e rotação medial. E o quarto músculo aqui da nossa sequência, do nosso estudo, eu vou fazer de verde, é o músculo adutor curto. Nós já falamos do adutor longo e nós temos também o adutor curto. O adutor curto a gente vai ver só nessa imagem da direita e ele tá aqui apresentado de uma forma seccionada, mas dá para a gente ter uma boa ideia a respeito da sua localização. Então, é esse músculo aqui que eu estou pintando de verde. Olha aqui a sua origem. Ele que tem origem aqui também no ramo inferior do púbis
e também no seu corpo e tem a sua inserção na linha pectínea, na parte proximal da linha áspera do fêmur. Então percebam, eu já falei de outros músculos que também têm origem no ramo inferior do pubis, assim como eu já falei de outros músculos que se inserem na linha pectínea e na linha áspera do fêmur. O músculo pectíneo, que foi o primeiro da nossa aula, ele também se insere na linha pectínea do fêmur. E o músculo adutor longo também se insere na linha áspera do fêmur, assim como o músculo adutor curto. Em relação à origem, eu falei do grácil, que tem origem no ramo inferior do pubis, e o músculo adutor curto também tem a origem na mesma localização, ramo inferior do pubis. E o músculo adutor curto, que é o que nós estamos falando agora, ele também é inervado pelo nervo obturatório. E a sua ação muscular é a adução do quadril, só a adução do quadril. Nós temos 6 músculos que fazem parte dessa região, da porção medial da coxa, e é muito comum nós notarmos em atletas uma condição que é conhecida geralmente como pubalgia. Você já ouviu falar esse termo? Pubalgia, a gente já pensa assim, né, fazendo uma análise bem breve da palavra, algia significa dor e pub, né, vem da região púbica, então a gente já imagina do que se trata. Refere-se a uma dor abdominal, que geralmente está na região inferior e também afeta a região inguinal, a parte da virilha, e envolve os ossos púbicos, assim como também a sínfise púbica, que é a articulação dessa região, e as estruturas que estão próximas a ela. E a pubalgia pode estar associada a algum tipo de inflamação, uma inflamação sistêmica, ou também a algum tipo de infecção genital ou urinária. Em atletas, isso é muito comum, é uma dor que os atletas frequentemente apresentam. E geralmente essa que afeta o atleta está muito associada a contrações musculares intensas e que são realizadas de forma multidirecional. No Brasil, a gente estuda muito a pubalgia em atletas de futebol, porque eles usam realmente esse movimento de adução do quadril com muita potência, né, com muita velocidade nesse esporte. E isso então acaba sendo ali de certa forma associado à pubalgia em algumas situações. Não é uma condição muito simples de diagnosticar, nem mesmo de tratar, porque os sintomas são difusos, não são específicos, né? E eles são muitas vezes também insidiosos. Ou seja, eles começam ali de uma forma meio tímida, meio discreta, a gente fica na dúvida se é ou não é aquele problema mesmo, até que o negócio pode ir progredindo. E além disso, a anatomia dessa região púbica, né, região ali da cintura pélvica, é bastante complexa. Nós temos diversos músculos, temos os músculos do assoalho pélvico, temos diversos órgãos e sistemas. Por isso a pubalgia pode ter múltiplas causas. Quando uma pessoa refere uma dor crônica na região da virilha, e aí quando a gente fala crônica, a gente vai considerar aquelas pessoas que têm queixas de dor há mais de 3 meses, então ela fala assim, nossa, eu tô sentindo uma dor na região da virilha que já dura mais de 3 meses. Então a gente fala que isso é uma dor crônica na virilha. Pode ser uma pubalgia, mas também pode se tratar de uma disfunção dessa musculatura adutora que nós estamos estudando nessa aula. Pode também estar relacionado a algum tipo de patologia do quadril, um problema ortopédico ou reumatológico que afeta a região do quadril, como por exemplo uma artrose no quadril, e também pode estar associada a uma outra condição chamada de osteite púbica. Não pode ser ignorado um tipo de dor como essa. Isso precisa ser investigado. Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação, pode não ser nada grave, mas precisa ser monitorado. Na pubalgia do atleta, especificamente, a gente nota um enfraquecimento dessa parede posterior do canal inguinal, nessa região da virilha, podendo haver também uma dilatação dessa fáscia, a fáscia transversal, e um alargamento do triângulo inguinal, que é uma região anatômica aqui nessa região da virilha. O mecanismo de lesão da pubalgia do atleta costuma ser a hiperextensão de tronco somada à hiperabdução da coxa.
Não é a adução, mas sim a abdução, a contração dos músculos antagonistas. E isso pode estar associado, pode estar em conjunto com um desequilíbrio entre os músculos adutores da coxa e uma musculatura do abdômen que pode estar relativamente fraca em comparação com essa musculatura adutora. Então a gente tem um cabo de guerra desequilibrado, nós temos aí um desequilíbrio muscular que pode criar uma força de cisalhamento na região da sínfise púbica. Os esportes que são mais estudados em relação a essa questão da pubalgia do atleta são o futebol e os esportes de fora, né, que não são muito praticados no Brasil, mas que também se relata muito a pubalgia do atleta, são o rugby e também o hóquei. Vamos continuar o nosso estudo dos músculos, mas depois eu quero falar mais sobre esse assunto aqui com vocês ainda nessa aula. Tomar um cafezinho aqui para o nosso estudo continuar com muita energia. E qual será o músculo de número 5 aqui do nosso estudo? É o músculo obturador externo. E aí nós vamos visualizá-lo nessa imagem da direita. Vou pintar ele de vermelho aqui. O músculo obturador externo tem origem no forame obturado nas suas margens e também na membrana obturada. E ele vai se inserir na fossa trocantérica do fêmur. Percebam que o obturador externo é o diferentão desse grupo, né? Porque ele tem uma origem diferente dos demais, ele tem uma inserção diferente dos demais, ele só acaba se coincidindo ali em relação à sua inervação, porque ele também é inervado pelo nervo obturatório, assim como a maioria dos músculos dessa região, mas ele não tem coincidência com nenhum outro músculo em relação à sua origem e nem mesmo em relação à sua inserção. E ele também não é um adutor do quadril, então ele é realmente o diferentão dessa turma, né? A gente pode até associar isso na hora de estudar. O obturador externo, ele é um pouco fora ali do padrão. A ação muscular do obturador externo principal é a rotação lateral do quadril, ou também chamado de rotação externa. E ele também ajuda, ele contribui fortemente para aumentar a estabilidade da cabeça do fêmur ali no acetábulo. Então é esse músculozinho aqui, o 5, o obturador externo. E o sexto vem com tudo, hein? O sexto é gigante e é esse grandão aqui então, que já tem um nome, né, também fazendo jus, que é o adutor magno. Vou fazer de amarelo aqui o adutor magno, bem destacado. O adutor magno, ele também tem algumas coincidências em relação à origem e inserção de outros músculos dessa região. Ele tem origem no ramo inferior do pubis, assim como outros músculos dessa região, mas ele também tem origem no ramo do isquio, assim como também no túber isquiático. Agora, a inserção dele que é poderosa, né? Olha só, em quantos pontos ele se insere. É bem grande mesmo a inserção. Ele se insere na tuberosidade glútea, assim como também na linha áspera, como outros músculos dessa região, também na linha supracondilar medial, na sua porção adutora. Então, só abrindo um parênteses aqui, o adutor magno é tão grande que ele é subdividido em porção adutora e porção isquiotibial. Tá? Também vocês podem ver em alguns livros como o jarrete, é chamado também dessa maneira, essa porção isquiotibial. Então, olha só, até aqui embaixo ele vem, né, bem poderoso mesmo. E vai descendo. E olha só, né? O tamanho que ele ocupa ali é um músculo de respeito. Então, sobre o músculo adutor magno, ele tem origem ali em cima, no ramo inferior do pubis e no ramo do isquio e também no túber isquiático. E vai ter essa inserção gigantesca, que é então na tuberosidade glútea, na linha áspera,
na linha supracondilar medial e também no tubérculo adutor do fêmur. E como eu falei, ele é subdividido então numa porção adutora e numa porção isquiotibial. A sua porção adutora se insere na linha supracondilar medial. A sua porção isquiotibial se insere ali no tubérculo adutor do fêmur. Quando a gente fala da inervação do adutor magno, a gente também precisa fazer essa diferenciação das suas porções, porque cada porção tem um nervo correspondente. A porção adutora é inervada pelo nervo obturatório, L2 e L4, assim como a grande maioria dos músculos dessa região. Porém, a porção isquiotibial, ela tem uma inervação diferente. Ela é inervada pelo nervo tibial, um ramo do nervo isquiático, ali em L4-S3. Quando a gente fala da ação muscular do adutor magno, é óbvio que a gente vai falar de adução de quadril, até porque, né, pela sua localização, pelo seu tamanho ali, a gente já subentende que ele é um potente adutor de quadril. Porém, a sua porção adutora, além de fazer adução, também faz a flexão de quadril. E a porção dos isquiotibiais faz a extensão do quadril. Olha só, tão grande é o músculo adutor magno que permite ter essas diferentes ações musculares. Eu vou deixar aqui de uma forma que permita ter uma visão geral. E eu tinha prometido que ia falar mais um pouco de pubalgia com vocês, e então eu queria complementar, na verdade, o que eu havia falado anteriormente, porque quando a gente fala de músculos adutores, né, tem uma relação muito próxima com pubalgia, porque existem várias teorias, hipóteses que tentam explicar por que surge uma pubalgia. E uma delas diz que existe um possível desequilíbrio muscular nessa região. Isso envolve a musculatura adutora. Esse desequilíbrio muscular pode levar a uma pressão no compartimento adutor, que pode levar a lesões ou a microlesões nessas regiões de inserções do pubis, justamente ali perto da placa da cartilagem pubiana. Então, esse atleta, essa pessoa que é acometida pela pubalgia, geralmente refere dor nessa região do osso pubis, em função dessas microlesões ou lesões que podem afetar essa região. O diagnóstico da pubalgia se baseia principalmente pela queixa clínica, então o paciente chega para a gente com esse sintoma, com essa queixa de dor muito intensa, em alguns casos até crônica nessa região inguinal. O profissional vai fazer o exame físico e vai encontrar alguns achados que podem ser condizentes a isso, e também alguns exames de imagem podem ajudar a fechar esse diagnóstico da pubalgia. E aí a gente vai pensar principalmente na radiografia convencional, mas também na tomografia computadorizada e na ressonância magnética. Outro exame também é a ultrassonografia, que pode nos ajudar a visualizar essas lesões nessa região. O tratamento basicamente é conservador, ou seja, no início ali a gente não vai pensar em cirurgia. A cirurgia vai ficar reservada só para casos que não tiveram sucesso nesse tratamento inicial, que nós chamamos de conservador ou não cirúrgico. Pode consistir em repouso, um repouso relativo, né, nessa região ali, para que ela não seja muito estressada, né? Porque se esse músculo continuar sendo muito estressado, muito tensionado, a região vai ter dificuldade de se reparar. Alguns medicamentos analgésicos podem ser prescritos pelo médico, assim como anti-inflamatórios, e também o tratamento fisioterapêutico faz parte desse contexto inicial, desse tratamento conservador da pubalgia, seja em atletas ou não atletas. Agora, existe uma pequena porcentagem de casos nas quais isso não tem sucesso. Mesmo fazendo tudo direitinho ali, tratamento médico, fisioterapêutico, pode não ter o resultado esperado. Então, a gente chama esses casos de refratários. Eles não respondem bem ao tratamento convencional. Para esses, então, aí o médico vai estudar a possibilidade de se fazer uma cirurgia.
mas é para bem poucos. Nesse contexto do tratamento fisioterapêutico, a gente vai trabalhar com métodos anti-inflamatórios e analgésicos dentro da eletrotermofototerapia, dentro da terapia manual e dentro da nossa querida cinesioterapia. Como eu falei para vocês, pode existir um desequilíbrio muscular nessa porção adutora, nessa musculatura do core, a musculatura abdominal. Então, o fisioterapeuta vai se pautar principalmente em reestabelecer o equilíbrio dessa região. Por isso é tão importante a gente conhecer esses músculos para aplicar as condutas cinesioterapêuticas mais adequadas e vai trabalhar conjuntamente ali, paralelamente com o médico, para fazer com que essa pessoa volte às suas atividades laborais, esportivas, para o seu dia a dia ali o mais rapidamente possível. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Nós aqui então falamos sobre os 6 músculos que compõem a região medial da coxa. Vamos fazer uma revisão geral aqui, como é de costume. Eu vou listar novamente os 6 músculos que nós estudamos nessa aula, que foram: número 1, pectíneo, que está ali em azul; número 2, músculo adutor longo, que eu fiz de laranja; músculo 3, grácil, que eu fiz ali meio de roxinho; músculo 4, adutor curto, que está ali destacado em verde; músculo 5, obturador externo, está de vermelho na porção mais alta; e o último, músculo de número 6, adutor magno, que eu destaquei na cor amarela. E olha só uma curiosidade, para a gente finalizar aqui, uma curiosidade interessante sobre o que nós estudamos nessa aula. Dos 6 músculos analisados, apenas o primeiro, apenas o pectíneo, não é inervado pelo nervo obturatório. Todos os demais são. O pectíneo é a exceção, que é inervado pelo nervo femoral. E o adutor magno tem uma porção também que não é inervada pelo obturatório. Todos os demais são. E quando eu falei para vocês de origem e inserção, que temos algumas que se coincidem nesse grupo de músculos, uma curiosidade interessante também. O músculo grácil, o adutor longo e o adutor magno, esses 3 têm origem no ramo inferior do pubis. Então, eles têm essa origem em comum. E as coincidências em relação à inserção, nós temos no adutor longo, no adutor curto e no adutor magno. Esses 3 músculos têm a sua inserção em alguma região ali da linha áspera do fêmur. Uma outra coincidência se dá em relação ao pectíneo e o adutor curto. Esses 2 músculos têm inserção na linha pectínea. Aproveita e já manda esse vídeo para um amigo que está estudando anatomia, que precisa dar uma revisada, que está atendendo um paciente com pubalgia ou com alguma queixa nessa região dos adutores. É fundamental estudar anatomia pela vida inteira. Inclusive, para eu preparar essa aula aqui para vocês, eu fico aqui imersa nos atlas de anatomia, revisitando tudo. Nosso estudo é pela vida inteira. Um grande abraço e até a próxima. Gente, eu não acredito que eu fiz isso. Olha só a minha cabeça. Não, isso é inadmissível. Eu não vou deixar passar isso não. Ainda bem que eu vi agora. Tô vendo aqui e falei, esse músculo tá um pouco branco aqui. Tá faltando uma corzinha nele. Eu não pintei aqui a segunda parte do adutor longo. Olha só. Imagina. Não. Isso aqui vai ficar gravado. Depois eu vou mandar pro pessoal lá na comunidade do YouTube. Vai ficar disponível para vocês. Tem que ficar completinho, olha só. Nossa. Vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Adutor longo. Todo pintadinho de laranja, como deve ser. E também um outro detalhe que eu vi, que é o 4, o adutor curto, que também eu não pintei o número aqui em cima. Você vê, né? Eu pintei o grácil, que não tinha o número aqui, e não pintei o que tinha o número. Acontece. Bom, agora tá tudo certo, tá completinho. Deixa eu conferir aqui. 1 pectíneo, 2 adutor longo, 3 grácil,
4, adutor curto, seccionado. O 5, obturador externo. E o 6º, adutor magno. Agora sim. Eu vou deixar essa imagem lá na comunidade do YouTube para vocês printarem, copiarem. Isso pode ajudar nos seus estudos. Agora sim, um grande abraço e até a próxima!